para que tudo saia do jeito que a gente quer, ainda mais quando se fala em viagens, trabalho e estudos fora do Brasil, é preciso planejamento. Por isso, já aqui comigo no SBT Meio Dia, o Alexandre Amorim, que é planejador financeiro pessoal e gestor de investimentos. Lembrando, muito obrigada, Alexandre, pela sua presença, que se você tem dúvidas, aproveite para mandar a sua mensagem, a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 489-9162-2676. O nosso assunto principal hoje aqui com o Alexandre são os gastos com as festas de final de ano, Natal e Réveillon e as contas que começam a chegar, né, Alexandre, em 2019. Mas eu aproveito a reportagem da Marja, muita gente querendo morar, estudar em Lisboa. Quanto tempo a gente precisa se planejar para que isso realmente aconteça e a gente não passe sufoco lá em Portugal? Ou em outra cidade, em outro país? Isso vale para qualquer coisa, né? O planejamento ele serve para quem vai ficar aqui ou para quem vai viajar. Mas quando vai viajar, muda a moeda, principalmente, né? Então, dependendo... E os gastos também, é claro. Então, é muito importante dimensionar esses gastos, quanto tempo você vai ficar, quanto você vai gastar, né? Estudar, hospedagem, cursos, o que for fazer lá. E se preparar já na moeda que você vai viver, né? Se é em dólar ou se é em euro, no caso de Portugal. Se for algum outro país, talvez fazer uma poupança em dólar aqui, porque é mais fácil, né? Mas se preparar na moeda estrangeira. Existe um detalhe que a maioria das pessoas não pensa e pode dar bastante trabalho, que é a questão do fisco, da Receita Federal. Então, dependendo do tempo que você for passar lá fora, você tem que dar a saída definitiva, você tem que tomar todos os cuidados com a relação de impostos, se você recebe dinheiro aqui, se você vai receber dinheiro lá, para não ter problema com a receita depois. Importante muito mais do que a vontade, o conhecimento, né? O planejamento, não só financeiro também, mas a questão de economia, de conhecer a cultura, para onde você vai, conhecer um pouco mais a história do país também, né? Planejamento envolve tudo, não só o isso, financeiro. Né? Mas hoje o nosso foco é sim o planejamento financeiro, porque amanhã, Black Friday, está aí as grandes promoções, outras nem tanto. A gente sabe que é preciso pesquisar e muita gente já com o 13º no bolso. É uma tentação? Qual é a dica? É uma tentação, né? É engraçado essa história do 13º, que muitas pessoas se acham ricas, né? Olham lá o extrato, aquele dinheiro, às vezes quando está entrando férias antecipadas ainda e se acha rica. Talvez a pessoa esteja rica, mas ela não seja rica. Então, mantenha o mesmo padrão de vida de sempre, não faça excessos. Uma forma de se precaver, inclusive de não cair nas pegadinhas da Black Friday, é você saber o que você precisa, o que você quer e o que você pode gastar, né? Normalmente, quando você já sabe o que você quer comprar, existem promoções maravilhosas, é uma época excelente para você comprar realmente o que você precisa, porque tem muitas promoções boas. E quando você se planeja, você já sabe quanto é que custa normalmente, vai saber se esse preço realmente é vantajoso ou não. O principal problema é quando as pessoas compram pelo impulso. E ela chega bem pertinho, a Black Friday, da época do 13º, de alguma parcela do 13º. Se eu recebi já esse dinheiro, qual é a primeira dica? O que eu tenho que fazer? Pagar as minhas dívidas para saber se realmente vai sobrar um dinheirinho para amanhã eu ir para o comércio e fazer as compras. Sem dúvida, a dívida no Brasil ainda é muito cara. O que a gente paga de juro é muito mais do que o que a gente recebe com o nosso dinheiro investido, por exemplo, e provavelmente vai ser mais do que os descontos que a gente recebe na Black Friday. Então, primeiro vamos arrumar a vida, organizar a vida, né? Natal, as compras de Natal, é melhor comprar à vista? Fazer as compras de Natal, os presentes? Ou quem sabe deixar para o ano que vem, evitar o cartão? Qual seria a dica para a gente não entrar na dívida em 2019? Depende muito do controle das pessoas. Tem gente que consegue comprar parcelado no cartão sem que isso seja um problema. Se a pessoa não tem um controle financeiro, comprar à vista é sempre melhor porque a gente tem um limite, né? Sabe que não pode passar daquilo ali. Não dá para esquecer que o começo do ano é sempre perigoso porque tem IPTU, tem uma série de impostos, material escolar, matrícula, né? E uma série de despesas que já vem no começo do ano. Já tem que guardar esse dinheirinho também? É sempre bom, né? Uma coisa muito importante que muitas pessoas caem é a história, tiram as férias no final do ano e o salário é antecipado. Quando você tira as férias, você recebe o salário antecipado, só que o salário do mês seguinte acaba não vindo. Né? E a gente sabe todo ano que isso acontece, todo ano a gente leva um susto quando volta. Nunca muda, né? É sempre assim. A gente tem uma pergunta, Alexandre, do nosso telespectador, vamos ver qual que é a pergunta. Vamos colocar na tela? Aqui, ó. Quem fala com a gente é o Adriano. Boa tarde, Adriano. Ele dando boa tarde pra gente. Tem um jeito de gastar melhor o 13º? É o que a gente vem falando, né? Acho que a melhor maneira de gastar é pagar as contas. Faça uma lista de prioridades, Quais seriam? Nós temos um pouquinho, já estamos terminando nossa última pergunta. Listando
planejamento financeiro, o que é importante? 7 principais dicas, alguma coisa assim? Primeira coisa é quitar as dívidas e as dívidas das mais caras para as mais baratas. Né? A dívida mais cara normalmente cartão de crédito, cheque especial. Tá. Depois é programar as despesas mais urgentes. Final de ano, a dica muito interessante é o que eu vou gastar no ano que vem? Eu preciso trocar o carro, eu preciso reformar a casa, eu preciso fazer, vai ter viagem. Então já dimensiona essas despesas para não entrar na dívida no ano que vem. E depois, só depois de planejar isso tudo e ter isso mapeado, é que a gente pode gastar aí com algum luxo, algum objeto aí de satisfação pessoal, né? Alexandre, supérfluo, né? É verdade. É difícil, mas a gente precisa controlar. Todo ano a gente diz, né, bota no caderninho, 2019 vai ser muito bacana. A gente falou isso em 2018, é o que a gente espera, né? Fechar a mão realmente só porque a gente precisa, para depois poder aproveitar um pouquinho mais. Sim, tem uma última dica que é, na verdade, a primeira dica é a mais importante de todas, para todo mundo. Tenha uma reserva de segurança. Tenha sempre um dinheiro disponível que seja equivalente a, se não puder ser de 6 meses das suas despesas, que seja de 2, de 3, mas tenha sempre esse dinheiro, porque as emergências aparecem nessas horas que a gente entra no cheque especial, nessas horas que a gente cai nas dívidas, às vezes numa bola de neve que não consegue mais sair. Alexandre, muito obrigada pelas dicas. Obrigado também. Uma boa tarde para você.